No programa de hoje estaremos recebendo a visita do senhor Plínio Davi Pisani. Plínio cursou Engenharia Química pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, é diretor administrativo do Complexo Penitenciário Campinas, Hortolândia, e representante legal da comunidade terapêutica Vitória. E hoje estará abordando um tema sensacional: a espiritualidade no tratamento da recuperação da dependência química. Portanto, se você tem um parente, um filho, um ente querido, não perca a esperança mesmo, porque falar da espiritualidade no tratamento da recuperação é fantástico, principalmente aqueles que experimentaram. Mas antes de entrarmos em nosso bate-papo, vamos ouvir alguma coisa muito bonita que o pastor Getúlio vai falar sobre o tema de hoje. Olá, assinante, você que está conosco no programa Família, equipe do programa, Cláudio, um abraço querido a toda a equipe. Eu quero trazer ao seu coração nessa noite mais uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor para a sua vida. Pense nela como pessoal, exclusivamente para você. Livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso de número 11. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Olhem para o Senhor e para a sua força. Na vida não faltam coisas para chamarem a nossa atenção, não faltam delícias, belezas, prazeres, alegrias, mas tudo isso passa. E o que no primeiro momento é uma alegria, é um prazer, é uma delícia, no segundo seguinte pode se tornar um sofrimento profundo, uma dor cruel, uma tristeza sem fim. Quem olha para o Senhor, diz a Escritura, jamais se confunde. Se você olhar para mim, se você olhar para as pessoas à sua volta, e nenhum de nós é perfeito, você vai se decepcionar, você vai se frustrar pelas expectativas não alcançadas, você vai trazer tristeza, vergonha, quanta coisa pode surgir que faz parte do relacionamento do ser humano. Mas quando você olha para Deus, você olha para aquele que é perfeito, para aquele que não muda, para aquele que não volta atrás, para aquele que não se arrepende, para aquele que ama infinitamente, ama incondicionalmente. E o texto, e é um texto do rei Davi, é um salmo composto pelo rei Davi, registrado aqui no primeiro livro de Crônicas, ele nos convida a olhar só para o Senhor. Por quê? Porque do Senhor eu tenho tudo que preciso, no Senhor eu alcanço tudo que desejo. Das mãos de Deus vem tudo o que mais intimamente a minha alma procura. E eu não sei o seu momento, eu não sei a sua dor, eu não sei a sua necessidade, eu não sei a sua aflição. Esse pode ser um momento excelente da sua vida, mas pode não estar vivendo dessa maneira agora. Mas se você olhar para Ele, não importa se na alegria ou na tristeza, se na doença ou na saúde, se na riqueza ou na miséria, se você olhar para Ele, você vai encontrar tudo o que precisa além da conta, além da necessidade. Você vai encontrar a força para superar todas as dificuldades que você possa enfrentar na sua vida. Há momentos em que a gente se vê esvaído de energias, de força e de coragem. Deus é a fonte inesgotável de força e coragem para continuar lutando e buscando a vitória. Então, olhe para Ele, confie nele, deposite nele a sua esperança. Eu duvido que você se arrependa. O meu desejo é que Ele te abençoe a sua casa, abençoe a sua vida em todos os aspectos e que você confie nele, olhe para Ele, espere nele e então seja feliz e alegre. Deus te abençoe, querido. Ouvir a palavra do pastor Getúlio é sempre alentador e reforça mais ainda a nossa convicção nessa programação para o tratamento dos dependentes químicos e seus familiares. Pois é, família, você assinante da NET, se você tem realmente hoje dúvida em relação à recuperação do seu ente querido, então fique muito atento, porque quem vai falar é quem já teve muitos problemas e superou, e através desse olhar, dessa sensibilidade de se permitir viver o olhar de um poder superior. Continue
nos prestigiando através da sua dúvida, da busca de orientação, da necessidade de mais informações, através do nosso e-mail, programaabc@netserviço.com.br e pelo nosso hotline 11 973 18 84 36. Continuem participando, é muito importante a sua participação. Nós temos uma especialista que sabe muito sobre dependência química. Entre em contato com ela. Se caso ela tiver dúvida, ela passa para o tematista, para o palestrante do dia. E vamos começar agradecendo a presença do Plínio. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Veio bem, de viagem, até Tranquilo. chegar aqui, porque é uma viagem. É uma viagem. Não é? Chegar de Sim. Campinas até aqui, o ABC, foi tudo bem. Um pouco de trânsito na chegada, mas ótimo. É normal, né? Normal, Atravessar a cidade, tem que prever assim, algumas horas antes. Sim, com antecedência. Então a gente agradece a sua presença. Já é a segunda ou terceira vez? Terceira. Terceira vez. É que passa os anos, a gente precisa se atualizar e a gente sabendo da sua experiência, das suas comunidades. Nós vamos falar com alguém que tem comunidade involuntária, que hoje muitas pessoas têm que recorrer devido às grandes dificuldades. Sim. Mas antes de entrarmos um pouquinho, fala para o nosso telespectador quem é o Plínio. Quem é o Plínio, assim, um pouquinho mais amplo. O Plínio, um adicto em recuperação, limpo, graças a Deus, as Irmandades Anônimas, há 18 anos, 8 meses e 21 dias, né? Tudo começou com um pedido de ajuda, um despertar espiritual. Minha história não é diferente da de milhares de companheiros que vêm galgando patamares assim que não se imaginavam chegar, né? Inimagináveis. Tive um fundo de poço, na verdade tive vários fundos de poço, né? Perdi minha mãe, sou aqui de São Paulo, da Aclimação. Minha mãe, eu tinha pouca idade, 17 anos, mas já foi uma grande justificativa, já usava 4 anos, uma grande justificativa que a doença me deu para que eu começasse a praticar pequenos furtos, para que eu fizesse parte de uma turma numa esquina onde existia facilidade de encontro de substâncias, né? E também de pequenos furtos e delitos, né? Eu me apaixonei pela mística do crime, né? Não cheguei a ser um criminoso, graças a Deus, tanto é que eu estou aqui, né? Treinei para ser ruim, doutor, mas não consegui, graças a Deus, né? Mas eu fiquei 21 anos nessa vida, né? O problema não foi ter encontrado aquela primeira substância. O problema foi ter estado pronto para esse encontro. Na verdade, houve um pseudo-casamento ali, uma falsa lua de mel nas primeiras ondas, né? Que a literatura dos anônimos reforça como as primeiras ondas foram boas. Realmente foram, né? Só que no retorno, no pagamento, eu vim trazendo comigo a amargura, a miséria espiritual, meu espírito em frangalhos, e junto com tudo isso, as pessoas queridas, né? Meu pai, ele fez o papel de pai e mãe, para mim mais uma irmã, procurou de todas as maneiras nos deixar um legado de princípios de estudo, né? Ela que seguiu o curso tudo certinho, todo certo, mas eu não. Eu me perdi dentro de mim mesmo e vi as pedras mais fixas da minha vida começarem a rolar. Minhas drogas de preferência foram injetáveis. Vou fazer 53 anos. Na minha época de início, isso era comum, né? Isso era comum, não era... Hoje existem outro tipo de substância. Houve uma mutação do adicto, do dependente químico, em consequência, uma mutação das substâncias, né? E também do tempo de fundo de poço, né? Hoje nós podemos divisar crianças, não só nos faróis, mas nas escolas e em ambientes socioeconômicos também privilegiados, né? Morrendo, né? A curto espaço de tempo, né? Eu posso dizer para o senhor, para os telespectadores, que eu senti esse despertar.
eu ergui minha mão. Até então não sabia nem para quem, nem para onde, mas hoje eu sei que foi para um Papai do Céu, né? Não dava para falar em Papai do Céu na escuridão, mas aqui dá tranquilamente, né? Hoje sou pai de 5 filhos, né? Tenho uma profissão, procuro ajudar o próximo, prover o sustento da minha família, né? De outros pais de família, né? Procuro lutar o bom combate, né? Tenho as minhas arestas a serem aparadas, tenho os meus espinhos, né, a ser podados e cortados, né? Mas hoje eu sei que eu tenho defeitos de caráter, sim, como todo ser humano, mas não tenho ausência de caráter, né? Com o advento da recuperação, brotaram virtudes recém-encontradas junto com o programa, né? Então não era de totalmente ruim e nem totalmente bom, né? Mas eu tinha... hoje eu tenho humildade de saber que humildade é ser quem eu sou, né? E obedecer aí os sinais de uma divindade, de um espírito maior, né? Benfazejo, um grande arquiteto, realmente um pai de todos nós, né? Deus, da maneira que cada um concebe, né? E o meu é amoroso, ele é protetor, ele cuida dos seres, todos os seres, não só os seres humanos, todos os seres. Ele abrange lugares onde a minha percepção jamais alcançará, além da minha compreensão, né? Principalmente nesse momento agora, né? Que eu posso me expressar livremente e com gratidão, né? Eu que agradeço a presença, o convite, né? Isso é carinho para mim, para minha família, para o meu trabalho, para as pessoas que estão inseridas dentro desse contexto. E falar do tempo, do que eu sofri, Dr. Cláudio, falar de toda a desesperança que eu passei, de ver os meus entes queridos irem embora, né? E eu assistindo esse filme de terror, vivendo anos acreditando que era a aranha numa teia, eu era só mais uma mosca nas garras da adicção ativa, né? Fiz coisas que eu não queria fazer. Falei palavras que magoaram. Tive atitudes que mudaram a vida de pessoas, muitas pessoas. Tive o poder na mão, né? Um poder de uma autarquia mista, estatal, né? Não concluí o curso de engenharia química, né? Eu fui até o último semestre, né? Fui convidado por uma máquina que eu acreditava que já tinha sido extinta, né? Uma máquina mortífera chamada Conexão Caipira, e há poucos meses, 3, 4 meses atrás, eu escutei no Jornal Nacional a menção dessa facção, né? Que ainda existe, né? A fazer parte do Refino. Não dei certo também, nem lá, porque consumia muito, né? E, por ironia do destino, eu fiz parte de um time que hoje pode ser consagrado como um time de heróis. Pessoas que se reinventaram dentro da filosofia de vida dos 12 Passos, né? Que acreditaram que a espiritualidade é amiga, é protetora, né? E condutora. E eu estou aqui com o peito aberto, tudo certo. Maravilha. Eu agradeço. Parabéns. Vamos ficar mais à vontade. Te chama de Plínio, me chama de Cláudio. A gente se conhece bastante tempo, sem cerimônia. Sim, somos amigos, profissionais da mesma área, trocamos figurinha, um precisa do outro, né? Sim, então somos amigos. Aqui é Cláudio mesmo, tá? Então, Plínio, assim, como você vê a espiritualidade contribui realmente para esse despertar, uma vez que não sei até onde, uma vez que você falou que você teve esse despertar, então você já estava experimentando a espiritualidade para ter esse despertar, ou de repente você descobriu, teve um despertar e percebeu que já estava num processo de espiritualidade? Como é que se explica? Puxa, assim, é uma coisa muito delicada, seu Cláudio,
com todo o respeito, né, que eu falo o seu Cláudio, porque o senhor, para mim, não é apenas um amigo, é uma lição de vida. Sabe? Obrigado. Uma lição de vida. Foi depois de um assalto, do qual eu não queria ir junto, fazer parte, né? Eu fico até envergonhado hoje de falar sobre isso, mas aconteceu. Foi o último dia que eu usei. Eu me indignei com as atitudes daqueles que estavam do meu lado, e eu clamei a Deus para que naquele momento, numa favela, Ele pudesse olhar por mim e que Ele tivesse misericórdia daquele momento, né? Eu vi 2 cachorrinhos brincando com um pedaço de pano de chão, começou a chover, aquela chuva que vem, como meu pai já fez a passagem, mas meu pai dizia que a chuva que lava a alma, né, veio, e eu estava com contrações, estava muitos dias sem comer, sem ir ao banheiro, sem escovar os dentes, nada, sem higiene pessoal nenhuma, com muita droga, né? E eu tive uma contração muito forte, abdominal, e fiquei no chão. Literalmente na lama, porque era terra, mais chuva, mais água, né? E eu não sei explicar o que aconteceu naquele momento. Mas é como se eu tivesse visto uma luz e minha vida mudou. Mudou, e aquele brilho intenso, né? Eu lembro que a vida passou o filme, e eu acreditei que estivesse indo mesmo, morrendo. Porque dizem, né, que quando passa o filminho lá, que a pessoa está indo embora, eu até consagrei, acreditei naquele momento, porque ia me gerar alívio. Mas não foi o fim, foi o começo. Eu me arrastei até um orelhão, arrastei literalmente, fiz uma ligação a cobrar para um tio meu, que é vivo até hoje, tem 80 e poucos anos, e a minha irmã, que foram as 2 pessoas, e uma tia de 80 e poucos anos, na época, coitadinha aqui, né, e pedi ajuda. Falei, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu estou aqui, eu estou com um tiro na perna, né, porque eu fui comprar, teve uma briga lá e tal, não tinha nada a ver, não foi profundo, foi raspão, mas eu estou aqui, eu estou com pele e osso, em tal lugar, venham me buscar. E eles foram, enfrentaram todas as barreiras ali do lugar, foram e me levaram para um lugar. Eu lembro que quando eu entrei no portão da instituição, eu perguntei para os 2 companheiros, um deles muito conhecido, o companheiro Beleza. Ah, com certeza. Perguntei se eles não iam fechar o portão, como se ali estivesse chegando um grande criminoso, né? Um cara muito perigoso. E eles deram um sorriso terno, trocaram um olhar cúmplice e falaram, não, você não entendeu, olhe para você, né? E eu olhei e falei, você faliu, acabou. O portão vai ficar aberto e a sua consciência tornar-se-á um fiscal, poderá se tornar um fiscal. Eu falei, então tá bom. E aquele portão me assustava todos os dias. Me deram banho, me deram roupa, me deram um abraço, e eu acreditei. Eu fiz uma única leitura, aprendi a fazer 1000 leituras na rua, né? Qual era a mulher da vida mais fácil, que eu poderia substituir ali um lugar até incrível, falei isso, materno, ficar junto à noite com ela, para usar junto. Eu fiz uma leitura, fazia uma leitura, qual era o carro mais fácil para se abrir, para furtar na época era tape, né? Eu fiz 1000 leituras, qual era o parente mais tranquilo, porque eu pudesse acharcar, manipular para tirar um dinheiro. Mas quando eu conheci aqueles companheiros que já eram membros das Irmandades Anônimas, eu fiz uma única leitura, seu Cláudio, que eles estavam falando a verdade. E aquilo me comoveu, mexeu comigo, e eu nunca acreditei que, quando eles vieram me abraçar, eu achei que era alguma coisa, né? E não era carinho, era amor ao próximo, era solidariedade, e é isso que eu pretendo continuar professando na minha vida. É de quem realmente havia passado pelo mesmo processo. Exatamente, jogo de espelho, né? Jogo de espelho. Jogo de espelho. É Espelhos de coração, né?
Então, é muito interessante que nós sabemos, até na literatura também, se comenta e as pessoas que passam por esse processo dessa libertação da obsessão compulsiva pela dependência, todas elas, num determinado momento crucial da sua vida, exatamente devido a não deter algo que está insuportável para ela, ela não encontra meios de como se livrar dessa situação. Sim. Num determinado momento muito sofrível, ela clama, ela pede para esse olhar divino, pede a bênção para o Pai, pede o olhar, pede o socorro. E nessa hora a gente encontra, sim, caminho, como você falou, teve forças para ir até um orelhão, ligar e te pegar e te levar para um local. Mas ali já começou o processo da espiritualidade. A humildade, né, quebrou o orgulho de pedir socorro, e aonde você realmente, eu percebo que houve maior entrosamento e percepção da espiritualidade, foi quando você não entrou para uma religião, quando você disse no portal, vamos fechar o portão, não é? Foi todo o processo de acolhimento, o olhar, sim, as palavras, a ternura, como você falou, me deram umas coisas, tiveram até que dar na boca praticamente o alimento. Sim, sim. Não é verdade? Cuidaram da ferida. Pois é. Isso, exatamente, esses comportamentos que foi que te cativaram, que te mostraram a face de Deus, que te mostraram o Espírito Santo, espíritos santificados, porque esse acolhimento, quando a gente diz que numa comunidade terapêutica dão banho numa pessoa suja, acredito numa pessoa que vem desacreditada, tiram a própria roupa, vestem aquela pessoa, não tem maior comprometimento, maior expressão de Deus habitar o coração de um homem. Não. Então, quando a gente assim se depara com as pessoas que vivem o Evangelho, que vivem o papel do cristão, é tudo de bom. E ali você se converte. Você fala, eu precisava de uma prova. Maior acolhimento que esse, nenhum lugar. Não é igreja, não é a palavra do terapeuta, não é a palavra do pastor, do padre. É a vivência do irmão, que sofre pelo irmão, que sente, é humano, é a coisa se tornando humana. É o homem que se humanizou, porque o dependente químico virou coisa. Sim. De coisa ele se humaniza. Sim. E de humaniza ele se espiritualiza, porque são comportamentos tão divinos que nos prende. Tanto é que ali você percebeu, aqui é o meu lugar. Sim. Ali começou a caminhada da espiritualidade. As almas são como velas, umas acendem as outras. Sem dúvida. Foi o que ocorreu com você. Sim, sim. E a partir daí, como é que foi dentro ali? Foi assim, não teve mais dúvida, é isso mesmo que eu quero, não mesmo. Recaiu? Não mais. Ficha única, graças a Deus. Então, realmente foi um despertar. Foi um despertar. O despertar não primário, seu Cláudio, aquele que acontece, que a gente escuta uma palavra bonita e arrepia, né? Mas um despertar contínuo. Não. Só por hoje, só por hoje, só por... Com certeza. Assim como o Bill. A partir do momento que o despertar, como você falou, não é as experiências emocionais, as experiências como uma palavra, um pequeno insight, porque a gente tem. O próprio Bill, ele tem vários insights até ter essa visão, esse acolhimento. Sim. Não é? Sim. Assim, o acolhimento, quando ele entra no hospital... O valor da vida. Né? Exatamente. Então, esses fragmentos de sensibilização é uma coisa. Agora, de fato, quando você ora, quando você pede a presença, quando você tem... Porque você foi recebido. Te acolheram. Você pediu, a porta se abriu, te pegaram, te levaram, te cuidaram. Quer dizer, maior prova que isso, não dá para ele descer e fazer ele. Não. Não é? Não. Utilizou tanto as pessoas. Sim, o livre-arbítrio também, a escolha, né? A possibilidade de mesmo estar naquele nível animal, ter a escolha, a oportunidade de escolha. Né? Sem dúvida. E teve e abraçou.
Abracei. Não é Fui verdade? abraçado primeiro, né? E a partir daí, então, você agarra o 11º passo. Eu costumo dizer Nossa, que adoro. para muitos, o 11º passo é o primeiro. É o primeiro. Não é? Porque aí, como é que você... Fala até o telespectador, o que então vem a ser esse 11º passo? Tendo experimentado esse despertar espiritual, né? Busquei um contato, buscando um contato consciente com o Deus da minha compreensão, através de prece e meditação, né? A prece seria as indagações, as perguntas, e a meditação, aquele momento de reflexão, às vezes 5 minutos, né? Vêm os insights, né? Muitos chamam as respostas. Os sinais que você Sinais. As pessoas não entendem muito sobre esses sinais. Desprezam os sinais. Todos nós temos essa percepção. Temos. Quem sou eu também? Que pretensão tem? Às vezes eu desprezo os mais evidentes, aí pago o preço. É interessante que as pessoas falam, por que aconteceu isso para mim? E eu costumo falar, muda a pergunta, fala, para que aconteceu isso? Que aconteceu? Você não está enxergando? Vamos conversar tudo de novo. A pessoa para e fala, você percebe como você é pessimista? Que tudo você... atrai, né? Você só vê o lado. Não, o fato que a adicção os torna negativos. Claro, escuros. Escuros. E vê sempre, mas por que isso aconteceu? E não faz a pergunta, mas para que aconteceu? E aí eu sempre faço essa pergunta, mas você não está... Tira proveito, rapaz. O que te aconteceu é um exemplo de algo que está te orientando. O que então que podemos fazer para ser diferente essa situação? Me ocorreu uma situação assim, uns primeiros sinais, dentro ainda do processo de internação, como eleger um padrinho e aquele primeiro abraço ser fundamental. É o mesmo padrinho, ontem eu tive um contato físico com ele, um abraço, 3, 4 palavras, que já chegou num ponto que ele está 26, vai fazer 26 anos de IPO e eu 19, então nós temos que olhar para aqueles que estão chegando. Sem dúvida. Não importuno, mas ele tanto como no começo, que eu não sabia nem amarrar o sapato, né? Eu batia na janela dele e falava, padrinho, aconteceu tudo. Ele falou, não, pera um pouquinho, filho, olha a hora, eu preciso dormir, né? Então eu fui aquele bebê chorão mesmo no começo, né? Não tinha família, não tinha ninguém. E se a palavra padre significa pai, o padrinho é um paizinho. Mas, olha, como agora a coisa vai pegar, você está falando em pai, eu tenho certeza que você está curioso, não está? Eu também. Mas nós vamos fazer um pequeno breakzinho e voltamos já. Aguarde.